Certamente, as pessoas às vezes têm uma curiosidade de, olhando a gente que tem uma caminhada de alguns anos de vida religiosa, de vida sacerdotal, pergunta, padre, e afinal de contas, como foi esse caminhar? Eu diria, olha, não existe o caminhar, existe eu fazer o caminho como resposta ao chamado de Deus. E Deus é imprevisível. Se a gente for pensar um pouco, a encarnação de Jesus Cristo é a grande previsão. Quem que podia imaginar? Qual inteligência humana poderia pensar isso? Um Deus que se torna presente. E Deus, ao nos chamar para a vida religiosa, para a vida sacerdotal, não é mesmo, Murilo? Você é criancinha como sacerdote, eu já tenho alguns anos. É imprevisível a nossa resposta, porque é imprevisível é o chamado de Deus. Concordo com o senhor também, Padre Everson, mas acredito que não existem caminhos de vocação se não forem traçados nos caminhos da vida. Então é na vida que a gente vai traçando também os caminhos da vocação, com o povo, enfrentando as dificuldades, levando alegria e esperança a tantos corações que estão desanimados. Então uma coisa não pode ficar destacada da outra. Agora, as pessoas têm um direito de exigir de nós, que somos chamados por Deus para a vida sacerdotal. As pessoas têm o direito de exigir que no nosso caminho nós sejamos presença amorosa, presença de esperança, presença de alegria. Sem dúvidas, a vocação sacerdotal, religiosa existe para poder também dar sentido à vida da humanidade. Nós estamos aqui hoje, deixamos tudo para seguir o Cristo Redentor por conta do povo, por conta da humanidade. E muitas vezes esse povo sofrido que nós encontramos pelas estradas da vida. Não sei se você já teve ocasião de chorar. Eu, nos meus 57 anos de padre, muitas vezes eu chorei. Chorei diante da dor, chorei na minha incapacidade de não poder tirar a pessoa daquela dor. Mas também chorei de alegria, de dar àquela pessoa um sentido de melhor para a dor que ela estava sofrendo, o sentido de salvação. Sem dúvidas, Padre Everson. Então nós somos sinais de esperança na vida desse povo. E nos alegra muito quando uma pessoa chega testemunhando que a nossa palavra, o nosso conselho, aquela confissão, aquela celebração que a gente presidiu, foi importante na vida daquela pessoa naquele momento. É muito gratificante. Tudo começou quando eu tinha 7 anos, 8 anos mais ou menos, quando eu brincava no quintal da casa da minha avó de fazer procissão. Eu pegava uma imagem pequena da padroeira da nossa cidade e colocava sobre um carrinho de bois. Depois o gosto pela igreja foi só crescendo. Comecei a me enveredar, a participar dos grupos e pastorais da minha comunidade. Eu sou o 34º padre da minha cidade, Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Isso é um dado característico. Praticamente a cada 1000 habitantes tem um padre na cidade. No ano de 2007, mais ou menos, eu participei de uma ordenação lá. Estava no meio do povo, sem entender muito o que estava acontecendo naquela celebração. Então foi daquele momento que realmente a vocação foi despertada, que eu tive coragem de chegar em casa e poder falar sobre isso, de expressar o desejo para os meus pais que queriam entrar no seminário e ser padre. No seminário, era ali em Goiânia, na Vila São José, lá o seminário tinha um campo de futebol, tinha piscina. Eu me encantei, falei, oh, a vida aqui é boa. Entrei realmente, né? E vivi os meus anos de infância, de adolescência, de juventude, estudando, fiz o ginásio, o colegial. Depois, quando eu terminei filosofia, eu já com 20 e poucos anos, eu tinha feito votos.
temporário por 3 anos. Aí eu acho que foi o momento em que realmente eu me coloquei diante do chamado de Deus. E, olha, eu tive uma crise muito grande, porque eu tinha terminado os meus votos temporários. Eu não precisava renovar, eu não precisava fazer votos perpétuos. Então, eu podia sair. E eu decidi sair. Deixar o seminário, deixar a vida religiosa, deixar o sacerdócio. Mas eu tinha um diretor espiritual que me acompanhava e, conversando com ele, contei que eu tinha decidido deixar a vida religiosa. Ele silenciosamente me ouviu e depois simplesmente me disse: olha, eu respeito a sua decisão, porque a resposta a Deus é sua e só você pode dar. E é uma resposta consciente. Então, naquele momento, eu estava tomando consciência, como um jovem de 20 e poucos anos, eu não vou servir a Deus no sacerdócio, vou servir na vida matrimonial. Mas aí o meu diretor, ele disse: olha, conhecendo você, sei que você não é perfeito, você tem muitos defeitos, nós temos trabalhado esses anos, tem chamado a sua atenção, mas eu acho que você teria todas as condições de ser um bom padre. Agora, pena, e aí ele falou uma frase terrível: pena que você é covarde com Deus. Essa frase mexeu comigo. Eu comecei a chorar. Se eu pudesse, eu dava um murro no padre Ardini, meu diretor espiritual, tanta raiva que isso me deu. Não, mas não dei conta de continuar a conversa, saí, né? E fui para o meu quarto, era lá em Tietê, chorando e gritando comigo mesmo: eu não sou covarde com Deus, eu não sou covarde com Deus. Por isso, fiz os votos perpétuos, me ordenei diácono logo em seguida, me ordenei padre, e hoje, depois de 57 anos de padre, 62 anos de vida religiosa, eu digo com muita sinceridade, não foi fácil. Tive momentos de muitas dificuldades. Mais de uma vez, na minha vida, sozinho, eu e Deus, Deus e eu, Deus ouviu um lamento, um choro meu. Mas eu digo com toda a sinceridade, eu sou feliz. Hoje eu me sinto feliz. Vale muito a pena. A gente sofre bastante, não é uma caminhada fácil, porque a gente precisa sair da nossa cidade, deixar os projetos da infância, os sonhos, os amigos, os próprios familiares. A gente não consegue participar da vida da família porque a gente está distante. Então é muito sofrido, é muito doloroso, mas é maior e gratificante aquilo que Deus nos recompensa, né? Através de bênçãos, através da preocupação, daquilo que nós podemos ser na vida de tantas pessoas que passam por nós. Então isso é muito maior do que as dificuldades que nós passamos. No meu caso, eu tive muita resistência. Eu lembro de uma frase que minha mãe me falou quando eu partilhei com ela que iria iniciar os encontros vocacionais em vista do seminário. E ela me disse assim: Murilo, se eu soubesse que você queria ser padre, eu não teria investido tanto na sua educação. Ou seja, desde pequeno até a juventude eu estudei em escola particular, através do esforço, principalmente da minha mãe. Nos meus 2 ou 3 primeiros anos de seminário, meus pais eram totalmente contrários. Meu pai era mais indiferente, já minha mãe não. Minha mãe dizia abertamente que era contra e que em qualquer possibilidade eu poderia retornar para casa para poder fazer um curso que no futuro isso iria gerar uma certa retribuição financeira
para aquilo, para a família, né? Acho que a partir do 4º ano, 5º ano, a coisa foi melhorando, já vi alguns sinais, até mesmo neles, né, de prática religiosa, porque minha família antes não era uma família de participar de celebração eucarística toda semana, todo domingo, mas depois dos 5 primeiros anos de seminário, a coisa foi se transformando, porque Deus também vai agindo no coração da família. A gente vai rezando, a gente sofre muito, mas Deus também vai fazendo a parte dele. Se nós olhamos o projeto inicial de Deus, não é um projeto egoísta, no sentido, ele não criou a pessoa humana para ser egoísta, sozinho. Criou homem e mulher e criou para um ajudar o outro. Claro que a humanidade cresceu e aí vem as vocações. Porque se a gente pensa um pouco em Jesus, quem é Jesus? A segunda pessoa da Santíssima Trindade que assume a nossa natureza humana. Ele nasceu para quê? Para ser o Redentor. De tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para salvar. Então, a vocação de Jesus é salvar a humanidade. E nós, vivendo a vocação, seja ela qual for, a nossa vocação, do chamado de Deus para nós, como padre, como casado, como solteiro, como religioso, como religiosa, enfim, deve sempre ser essa dimensão, eu vivo para servir. E se a gente pensar um pouco também em Jesus, o mistério de Jesus vivendo a vontade de Deus, não a sua vontade. Horto das Oliveiras, na hora da agonia, qual é a oração que Jesus? Ali foi assim, a anulação total da pessoa que tem uma vontade. Viver a vocação na vida vai ser sempre essa procura. Eu vou viver não o meu projeto individualista, egoísta, mas vou viver o projeto de Deus. Oxalá a gente pudesse, na verdade, dizer como Jesus, eu vim para cumprir a vontade do Pai. O que eu falaria para ela hoje, ou para eles hoje, com toda a bagagem que eu tenho, é que eu faria novamente. Tudo a mesma coisa, enfrentaria todas as dificuldades, todos os percalços que eu passei, enfrentaria com muita coragem. Agosto, mês vocacional. Eu acho que é um momento em que nós, que somos a Igreja de Jesus Cristo, devemos nos alegrar por essa oportunidade que temos de refletir e tomar consciência da vocação. A vocação no sentido mais amplo, porque todos nós temos uma vocação primordial. Qual é? A vocação que o próprio Deus realiza, porque vocação é chamado. E nós existimos por um chamado amoroso de Deus. Somos peregrinos porque, antes de tudo, somos chamados. E chamados à vida, depois da vida, a uma consagração, no caso, através dos votos religiosos. Mas desde o princípio, através do sacramento do batismo, quando a gente recebe o sacramento, quando somos batizados, nós somos enviados em missão, né? Obedecendo ao chamado de Cristo, né? Ide pelo mundo e fazei discípulos todas as criaturas. Então, esse chamado de Cristo a gente obedece, a gente cumpre e nos colocamos em marcha, em caminho para peregrinar neste mundo, levando um pouco de esperança, de paz, de amor e de misericórdia a tantos corações que precisam dessa mensagem. Antes da criação do mundo, eu te conheci e te chamei pelo nome, diz o profeta. Então, nós existimos por um chamado de Deus. Agora, como pessoas humanas, nós somos imagem e semelhança de Deus. Está lá,
Façamos a pessoa humana a nossa imagem e semelhança, na primeira página da Bíblia. Ora, se nós, criaturas humanas, chamados por Deus na existência, temos o chamado também para sermos felizes. Então, eu acho que a primeira reflexão que devemos fazer, vocação realizada, significa eu me torno feliz. Eu, pessoa humana, homem e mulher, devo realizar o projeto de Deus. Agora, dentro do vamos dizer, complexo da humanidade, há muitas maneiras da gente realizar a vontade de Deus. Agora, não nos esqueçamos, a vocação não é a parte humana. A parte humana é a resposta. A vocação é o chamado de Deus. Se Deus nos chamou para a existência, nos chama também para sermos felizes, sendo a concretização de um projeto eterno. E aí nós vamos olhar as diversas vocações. Acho que nós não podemos simplesmente reduzir vocação sacerdotal, vocação religiosa. Não é. É a vocação a toda pessoa humana. Eu estou completando 1 ano de padre. Quando eu entrei com 17 anos, eu me imaginava no lugar de muitos padres que eu tive a oportunidade de conhecer. De lá para cá, muita coisa mudou. A minha concepção do ser padre, o meu jeito de pensar e de ser hoje o padre que eu sou. Tomei também como exemplo muitos amigos que são sacerdotes. Então muita coisa vai modificando. E é importante isso, porque a gente entra no seminário com toda a ânsia de chegar o dia da ordenação, sem saber que durante essa caminhada você terá que enfrentar muitas dificuldades e muitos problemas. Mas isso nos serve para a gente crescer, amadurecer na vocação, amadurecer enquanto ser humano, então acho que tudo é válido. Nós devíamos ter um pensamento um pouco fundamental. O que nós estamos fazendo com o nosso mundo, que o Papa chamou de casa comum? O que nós estamos fazendo como resposta na nossa realização? Nós nos realizamos sendo felizes na criação ou queremos fazer com que a criação, e quando eu digo a criação, é todo o cosmos, todos, a nosso serviço egoisticamente. Não é por aí. Mas aí nós poderíamos agora pensar bastante mesmo a vocação no sentido mais explícito da realização da pessoa humana. O que é eu ser feliz? Certamente, nós poderíamos discutir aqui muito, mas ser feliz é não ser frustrado, porque a pior tristeza, a pior infelicidade é o fracasso. O fracasso. E tanto assim que existe uma tendência teológica que faz uma reflexão bonita sobre a pessoa na hora da morte, que morre em pecado. Ela se olha, ela vai sentir a frustração total. Eu sou um fracassado como pessoa humana, não posso usufruir da felicidade eterna de Deus. Isso é o inferno, essa infelicidade total. Mas agora voltemos agora para a felicidade. Eu sou feliz quando realizo plenamente o que Deus quer de mim. Se uma pessoa tem vocação para o matrimônio e se torna religioso, ele vai ser um infeliz. Se uma pessoa tem vocação para a vida religiosa e nega a sua resposta, ele vai ser um infeliz. Se uma pessoa tem o chamado de Deus para servir os irmãos através do exercício do sacerdócio e ele egoisticamente fica na sua vida pessoal, ele vai ser um infeliz. Então,
A vocação é, em primeiro lugar, a pessoa humana dando a resposta ao chamado concreto de Deus, ele vai ser feliz. Então, viver a vocação é viver a felicidade. Mas é muito gratificante ser padre, ser um consagrado, redentorista. Então, até aqui, apesar dos percalços por onde eu passei, as dificuldades que eu enfrentei na caminhada vocacional, eu posso dizer com toda veemência que vale muito a pena deixar tudo para seguir o Redentor. Assim como eu fiz quando eu tinha 17 anos, quando eu deixei a casa dos meus pais para entrar no seminário. Fiz uma experiência numa diocese, uma vida diocesana, mais ou menos 7 anos. Depois trabalhei 2 anos como professor e ingressei no seminário redentorista até os votos perpétuos. Fiquei também mais ou menos 7 anos de formação na congregação. Então, juntando tudo, mais ou menos uns 13 anos e meio de formação do tempo da diocese e no tempo da congregação. Mas posso dizer que é muito bom ser padre, muito bom ser redentorista, muito bom deixar, digamos, tudo para ganhar tudo, que é Cristo. A única segurança que nós temos hoje na nossa vida é poder um dia dizer assim, estar na presença do Senhor e dizer com todo o coração, que nós deixamos tudo para segui-lo, abraçamos ao chamado, à vocação por inteiro. Um padre tem que ser um homem feliz na hora em que mais precisam dele, que é na hora do confessionário, na hora que a pessoa está arrebentada, talvez psicologicamente. Tem que encontrar não alguém que vai jogá-la mais ainda no buraco, mas eu acho que tem que ser, aliás, o Papa Francisco repetiu muito o que Santo Afonso já dizia há mais de 300 anos atrás, né? A misericórdia. Eu acho que hoje o grande desafio dos padres sejam misericordiosos. O lema sacerdotal que eu escolhi da minha ordenação é Sereis felizes por servir, do Papa Bento XVI, falecido. E eu gostaria que daqui a 30 anos, a minha alegria, essa minha disposição de poder servir a igreja e a congregação continue. Que eu não seja daqui a 30 anos um padre tristonho, um padre já cansado, não. Que essa disposição com toda a juventude continue daqui a 30 anos, podendo servir mais e mais a Igreja de Deus com amor e liberdade. Acho que Santo Afonso ficaria muito feliz se todos nós formos realmente próximos ao povo, nos utilizando desses mecanismos, desses instrumentos de comunicação que nós temos em nossas mãos, a TV, as rádios, a imprensa escrita, tudo isso para ou em prol da evangelização. Mas, sobretudo, eu acho que cada um, ao seu modo, tentando construir a proposta, o sonho que Deus colocou no coração de Santo Afonso. Então, nós teremos essa grande missão, esse grande desafio de continuar os passos de Santo Afonso, depois já de quase 300 anos de fundação da nossa família religiosa. Padre Murilo, nós já convivemos um pouquinho nesse pouco tempo de existência lá em Campinas, nas nossas refeições, mas se eu posso dizer, não um conselho, porque se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Eu abriria meu coração. Olha, fico muito feliz no trabalho que você realiza nos meios de comunicação, de um modo especial nas rádios. Por muitos anos eu estive à frente, nós chamamos Obras Redentoristas de Comunicação, ORC, né? Que abrangia a editora, as rádios, nós não tínhamos a televisão. Então, olha, Deus escolheu você, não foi por acaso. Você tem capacidade.
você se preparou intelectualmente, estudando. Parabéns, seja fiel à bondade de Deus ao chamar você para uma nobre missão. Eu gostaria, Padre Everson, que esse período que o senhor está agora na congregação, na província de Brasília, vivenciando, seja ou continue sendo um farol, né, que vai iluminar os confrades mais jovens, no meu caso também, me encaixo nessa situação. A gente olha no Senhor um grande missionário que se doou e que está se doando ainda em prol da copiosa redenção. Com certeza, alegra o meu coração e alegra também o coração de tantos e tantas que se colocam na família redentorista para servir o Redentor. Muito obrigado pelo seu testemunho e por continuar também sendo esse farol vivo em nosso meio. Muito obrigado. E esse nosso abraço não é apenas um abraço de um jovem com um idoso, mas é de dois redentoristas que querem viver a sua vocação. Muito obrigado, Padre. Amém. Alegria. Alegria.